Daqui a pouco, Rui Rio, no Jornal das 8, porque é que defende um PSD ao centro e o que espera que aconteça no dia seguinte às eleições internas do partido. Faltam apenas 48 horas para se conhecer o líder do PSD. Pela primeira vez na história do partido está a decorrer uma segunda volta das diretas para se saber quem consegue metade dos votos mais um. Ontem esteve aqui no Jornal das 8 Luís Montenegro, hoje é Rui Rio. Muito boa noite, Rui Rio. O vencedor das eleições do PSD será muito provavelmente o candidato a primeiro-ministro nas próximas eleições legislativas. Portanto, esta entrevista é a nossa ideia, a minha ideia, ser para todos os portugueses e não apenas para os militantes eleitores do partido. E começo por lhe perguntar, tal como fiz ontem a Luís Montenegro, o que é que fará de si um bom candidato a primeiro-ministro? Mas com uma nuance nesta pergunta. O que fará de si um candidato melhor a primeiro-ministro do que foi nas últimas legislativas? Aí tem a ver com as circunstâncias, ou seja, naturalmente que o candidato que o PSD teve a primeiro-ministro há uns meses atrás, que fui eu, será o mesmo daqui por 2, 3, 4 anos, não sabemos, provavelmente 4, lógico é 4. Agora, as circunstâncias é que são diferentes. Se o Partido Social Democrata, até lá, tiver uma estabilidade interna e uma unidade interna e uma lealdade interna para quem é escolhido, que não teve, uma parte dele não teve durante estes 2 anos, o seu candidato, neste caso estou a falar de mim, mas com outro é a mesma coisa, terá outras condições para se impor ao Partido Socialista, porque os portugueses olham e dizem assim: gosto do líder, ou não gosto, mas pronto, gosto do líder, o partido é confiável, vamos. Da última vez, durante estes 2 anos, houve aqui um problema, quer dizer, mesmo as pessoas que pudessem votar em mim, para lá daquelas que mesmo assim votaram, há sempre o perigo de olhar assim, mas aquilo é uma confusão lá no partido. Ele tem até dificuldade em se impor dentro do partido que fará depois no país. E, portanto, é lógico que as pessoas ficam receosas. Acha que essa confusão pode acabar no sábado? Deixe-me só acabar a pergunta, se não se importa. E essa é uma das circunstâncias importantes. A outra circunstância é a própria governação do Partido Socialista e as próprias condições económicas, que não vão ser a mesma coisa agora nos próximos anos que foram no ambiente de conjuntura económica que tivemos entre 2015, 2016 e 2019. Portanto, as condições para o PSD disputar eleições da próxima vez, a probabilidade de serem melhores do que foram da última vez é muito elevada. Primeiro, pelas razões internas, eu então responder-lhe à pergunta, primeiro pelas razões internas e depois pelas próprias razões exógenas, externas. A sua pergunta era se eu acredito que nos próximos 2 anos... Que as eleições neste sábado, esta escolha de líder, que pode ser Rui Rio ou Luís Montenegro, vá sanar essa conflitualidade interna. Claro. Eu até lhe vou responder de uma forma que eu penso que é mais interessante para si. Que é assim... Falta muito pouco para eu ganhar as eleições. Ou seja, eu estive a meia dúzia, entre aspas, a 300 votos, de conseguir resolver a coisa à primeira. Portanto, falta pouco. E eu vou-lhe responder assim. Isto até, taticamente, do ponto de vista eleitoral, não é nada aconselhável o que eu vou dizer, mas é o que é. E eu devo dizê-lo. Para sábado, as eleições são no sábado, para sábado falta muito pouco. Está quase. Para domingo é que eu não sei. Fiz-me entender? Ou seja, para eu ganhar, efetivamente falta muito pouco. Praticamente, está quase ganho. Mas para depois, domingo, segunda, terça, para o dia seguinte, é que falta um pouco mais. Porque uma vitória relativamente tangencial, face àquilo que foi a minha oposição interna durante estes 2 anos, e o seu perfil, eu temo que se a diferença for escassa, não larguem e continuem a infernizar a vida da direção nacional eleita e do líder eleito e da vida do partido, a ver se cai e se cai para irem eles. Porque foi o que aconteceu nestes 2 anos. Enquanto que se eu tiver uma margem maior... Muito bem. A minha interrogação tem exatamente a ver com isto. Ou seja, a disputa que está em curso no PSD já se percebeu que irá, aparentemente e provavelmente, a esta distância, irá culminar num resultado que não será, aparentemente, um 80-20, um 90-10. Podia ser, isso nunca foi. Nem sequer, eventualmente, um 70-30. Portanto, será algo muito disputado. Será algo muito disputado. E, da mesma maneira que fiz a pergunta a Luís Montenegro, também a faço a si, e esperando a sua... Gostando de perceber a sua interpretação disto, que é o candidato vencido no sábado
irá fazer com quase metade dos votos do partido. Bom, o que é que se espera que ele faça? O último saiu do partido, não é? Como sabe. O último saiu do partido. Nunca pensei que isso e pronto, não é? Foi uma opção dele. Quer dizer, faço uma crítica política, mas pessoal, não, até não tenho nada contra ele. Agora... Aprendeu, fazemos aqui um parênteses, porque essa invocação tem relevância. Está a falar de Pedro Santana Lopes, sim, que depois de ter perdido a disputa consigo, o Dr. Rui Rio convidou membros das suas listas e o próprio a integrar os órgãos nacionais do partido e depois ele acabou por abandonar o PSD. Voltaria a fazer a mesma coisa? Esse ponto concreto do Congresso, não. Não, até porque eu tive muitas críticas internas e até externas de ter procurado fazer essa unidade logo na ressaca da própria vitória e acharam sempre que tática e estrategicamente eu agi mal. Não devia ter feito isso. Mas fez bem. Mas acha que fez bem? Na altura achei que Ou seja, quando lhe pergunto isto, não, naturalmente, tática, estrategicamente, como se viu depois pelo resultado... Porque eu aí quebrei dentro dos meus próprios apoios, porque havia pessoas que me apoiavam, que queriam ir para o Conselho Nacional e não foram, porque no acordo eu tive de pôr lá as pessoas da própria lista alternativa. Mas isso não sanou nenhum problema, de facto, no PSD. E de facto não sanou nenhum problema. E a seguir não, até foi mais ou menos na mesma altura. Eu tive de escolher, para propor ao grupo parlamentar um líder parlamentar. Não se exige a essas pessoas um pedido de desculpas quando isso acontece? Não se exige a essas pessoas que aceitaram os lugares. O que se exige, em minha opinião, o que se exige, enfim, o que se aconselha é que os militantes do PSD que foram massacrados há 2 anos por determinadas pessoas, dirigentes locais, a dizer o Santana Lopes é que é o futuro, vota, 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 vota. E passado meia dúzia de meses o Santana Lopes saiu. Com que cara é que essas pessoas agora chegam aos mesmos militantes e dizem outra vez, contra o Rio outra vez. Só que agora não se chama Santana Lopes, chama-se Montenegro, por exemplo. Por exemplo, é o caso que tem. Montenegro. O que se aconselha é que as pessoas que estão a ouvir pela segunda vez localmente um discurso contra mim, no fundo porque este discurso depois é muito mais contra mim do que a favor do outro. Um outro qualquer serve desde seja contra mim. Que pensem se vale a pena acreditar naquele discurso e naquela obsessão de procurar uma alternativa. Então, com essa lição aprendida e... Não sei se foi aprendida. Vivida, pelo menos, com o último congresso de Santana Lopes, retomamos aqui a questão onde estávamos, que é o que é que se espera que faça o vencido destas eleições, no dia seguinte, no domingo? O que se espera que faça o vencido destas eleições é o mesmo que se espera que faça qualquer vencido em democracia, não é? Que é respeitar a vontade da maioria. Nem que fosse por uma margem muito escassa. Respeitar a vontade da maioria. O problema é que uma certa cultura instalada em alguns dirigentes, e não são dirigentes, quando agora peguem dirigentes, desde o escalão mais baixo ao escalão mais alto, da estrutura partidária, alguns não têm essa cultura, têm outra. E, portanto, é o bota abaixo permanente, que, aliás, depois há ali uma certa coerência quando eles dizem que depois, se ganharem o partido, também o farão relativamente ao governo, o bota abaixo permanente. Eu não faço isso, nem faço para fora, nem faço para dentro. Ou seja, eu, não ganhando as eleições, terei um comportamento correto. Podem ter a certeza absoluta. Podem ter a certeza absoluta. E se perder as eleições? Se perder as eleições, terei um comportamento correto. Não vou fazer aos outros o que me fizeram a mim, nem de longe, nem de perto. Para quê? Não. Doutor Rio, essa divergência e esse confronto mais ou menos visível ao longo deste período tem muito a ver, na opinião de muita gente, com as duas linhas de posicionamento que neste momento atravessam o PSD. O seu slogan para esta campanha interna já o tinha, aliás, enunciado nas legislativas, que é Portugal ao centro. Era Portugal primeiro, agora aqui esta parte interna que eu aproveitei para essa mensagem. Sim, está bem, mas o discurso é esse. A mensagem é essa, é de recentrar o partido. E há claramente uma leitura mais de centro-direita, eu diria, mais liberal, talvez,
mais direita, que é personificada por Luís Montenegro e pelos seus apoiantes, como de resto se viu, e lhe disse ontem também, e ele também não o nega, ainda no sábado passado nas eleições. O espaço político do PSD neste momento na sociedade portuguesa está verdadeiramente delimitado e construído, ou é algo que pode oscilar entre o seu centro ou o PSD liberal que conhecemos de outros períodos, nomeadamente o período da Troika? O período mais recente. O Partido Social Democrata nem nasceu bem no centro. Nasceu no centro-esquerda, claramente. A social-democracia, é isso? A social-democracia, aquela social-democracia muito marcada nos anos 60 e nos anos 70, e o PSD identificava-se totalmente com isso. Willy Brandt, Olof Palme, certo. Em parte quase Mitterrand, não é? Pronto. E que era um espaço que em parte ocupava o PS, mas o PS, por sua vez, também estava mais à esquerda. Eu lembro de ver um comício do PS, no relevado, no Estado das Antas, dizia Partido Socialista, Partido Marxista. Isto, não é? Portanto, as coisas também eram diferentes. Portanto, digamos que o Partido Social Democrata sempre foi um partido ao centro. Só que a seguir ao 25 de Abril o discurso era um bocado mais à esquerda e nós também íamos para o socialismo. Só que mais devagarinho. Era assim. Bom, não íamos nada para o socialismo, como é evidente, mas, portanto, o espaço natural do Partido Social Democrata não é ser à esquerda, socialista ou próximo disto, nem liberal, no sentido, o Estado, fora disto tudo, que o Estado faz tudo mal. O nosso papel é ao centro, a nossa ideologia é ao centro. Esse centro vai do que se denomina centro-direita até ao centro-esquerda. É um espaço muito grande, é um espaço largo. Onde se ganham e onde se perdem eleições. Onde se ganham e onde se perdem, porque é onde estão a maioria dos portugueses. A maioria dos portugueses não está lá na direita, nem lá na esquerda. E onde está a maioria da abstenção. A abstenção que está contra o sistema, pela esquerda ou pela direita, vota. A abstenção que está contra o sistema porque não confia nele, não confia nos políticos e não confia nos partidos, são pessoas sensatas que estão ao centro, mas não se identificam com ninguém. Portanto, é isso que nós temos de fazer. Se nós fazemos agora, se vamos desvirtuar o PSD e encostá-lo para a direita, como pretendem, primeiro desvirtuamos toda a história do PSD. E eu vivia toda de perto, para o bem e para o mal, não é? Significa que também já tem alguma idade, para o bem e para o mal. Agora, também do ponto de vista tático, isto é do ponto de vista como deve ser, do agradável, do ponto de vista útil. Agora, do ponto de vista útil, do agradável, ou seja, no sentido de que a nossa ideologia. Depois, do outro ponto de vista. Mas nós, se nos quisermos deslocar, isto é quase até um problema eu não quero ser agressivo, mas quase um problema de inteligência. Se nós nos deslocarmos para a direita, é com o intuito de quê? O CDS tem 5 deputados, o Chega tem 1 e a Iniciativa Liberal tem 1. São 7. É com o objetivo de termos mais 7 deputados do que os 79 que temos. Há quem chama a atenção, para o Sim. crescimento desse setor do espectro político português, de pessoas que eventualmente estejam descontentes com as respostas que costumavam encontrar em partidos tradicionais, nomeadamente no PSD. Pronto. E então, repare, essa fatia que possa eventualmente existir não tem comparação possível com a enorme fatia ao centro, onde está o grosso da abstenção, que é o maior partido português, e onde estão aqueles eleitores que votam PS à direita, não sei se me faço entender, e que não gostam muito das ligações do PS ao Bloco de Esquerda e ao PCP, como tem sido no consulado do Dr. António Costa. Portanto, onde é que está a potencial vitória? Está justamente aí no centro. Aí é que estão os do PS podem vir para cá e os da abstenção que possam votar e rever-se em nós. E depois fica lá uma pontezinha na direita que pode levar o CDS, em vez de ter... O CDS tinha 18. Crescemos mais à direita do que já crescemos, não sei o que é que se pode fazer. Portanto, pode levar, se eu perder um bocadinho à direita e o CDS passa de 5 para 10, ou de 5 para 7, ou de 5 para 8, qual é o problema? Não há problema nenhum, até ajuda. Posso interpretar, Dr. Rui Rio, que neste momento, portanto, uma das diferenças em relação ao seu concorrente nestas eleições internas é, em primeiro lugar, esse posicionamento no espectro político e aquilo que se considera ser a matriz do PSD, mais ao centro e não à direita. Isso é uma diferença em relação a Luís Montenegro, certo? Sim. A outra é o relacionamento com o PS. Sim. E, basicamente, o Dr. Rio é acusado de não fazer voz grossa ao PS. Sim.
Pois. O seu posicionamento em relação ao PS. Não sou acusado de não fazer voz grossa. O Zé Alberto está a ser, moderado. Está a ser moderado. Acusam até de pior. O que eu já tive de ouvir, que quero ser vice-primeiro-ministro do António Costa, que não quero ser primeiro-ministro, que o PSD é o PS2. Ouço coisas muito mais violentas do que agora a forma educada como disse isto. Não é? Dizem coisas bem piores. Não, isto não é assim. Nós não temos que ser insultuosos, não temos que ser agressivos, não temos que inventar divergências onde elas não existem. Nós temos que ser educados, nós temos que ser civilizados e nós temos que ser assertivos naquilo que são as diferenças entre o PSD e o PS para que os portugueses percebam que devem votar no PSD e não no PS. Agora, nós não devemos ter uma política do bota abaixo, sempre contra tudo, olhando para a política como se de futebol se tratasse. Eu sou deste clube, logo sou contra aquele clube, penaltis são sempre a favor da minha equipa, penaltis são sempre contra a outra equipa. Isto não é futebol. Nós na política não temos que ter inimigos, temos que ter adversários. E isto é que pode credibilizar a atividade política que tem perdido tanta credibilidade das pessoas lá fora. Eu digo isto muitas vezes dentro do partido. Uma coisa é a massa associativa. Outra coisa, porque alguns comportam-se como tal, outra coisa são os portugueses lá fora. Os portugueses lá fora não estão à espera que aquele que está na oposição, porque isto também é válido para o PS, porque quando nós somos governo, o PS também se comporta assim no voto abaixo permanente. Ora, eu acho que a oposição, seja ela qual for, deve servir Portugal também. Nós não servimos Portugal só no governo, nós servimos Portugal quando estamos no espaço público, na vida pública, na política. É isto que eu acredito. E, portanto, quando não estou no governo, estou na oposição, é assim que eu me devo comportar. Marco as diferenças. Explico porque é que se deve votar no PSD e no PS. Foi o que eu fiz na campanha eleitoral. Não tenho que ser insultuoso. Não tenho que inventar discordâncias. Não tenho que mentir sobre aquilo que os outros fazem. Esta é a forma que eu entendo que se deve estar na política. Seja em que partido for. Também no meu. E isto é uma divergência relativamente àquilo que é a cultura dominante na política portuguesa hoje. No PSD e fora dele. E aqui eu marco uma diferença. Gostam? Acham que eu tenho razão? Votem. Acham que não? Paciência. Não fico zangado. Mas é isto que eu acho que deve ser feito. Com essa equação toda, parece-lhe que as eleições deste sábado serão um momento crucial para o PSD? Isso são. Isso são, com certeza. Para o futuro do PSD. Para o futuro do PSD. São. Isso são, efetivamente. Qualquer eleição de um líder é sempre muito importante para o futuro do PSD. O PSD tem triturado os líderes, quase que muda de líder como quem muda de camisa, tirando o período do professor Cavaco Silva, que foram 10 anos, isto foi sempre em turbulência, tanto no tempo do Dr. Sá Carneiro também. Eu sou o 18º, nós já tivemos 18 líderes, quer dizer, é um exagero, e se continuamos sempre a mudar, quer dizer, há uma eleição, ou temos 50% mais uma, ou rua que não serve, venha ao próximo. Isto não dá confiança nos portugueses. Os portugueses olham para o PSD e veem demasiada instabilidade face à estabilidade que querem para a governação do país. Portanto, eu não digo também que um líder entra e tem de ficar lá e só por razões últimas é que tem de sair. Não, obviamente não. Mas esta mudança permanente, esta coisa, tem de ganhar, tem isto, tem aquilo. Eu acho que isto não é bom nem para o sistema partidário, nem para o sistema político. Vamos ver o que é que os militantes eleitores decidem no próximo sábado. Dr. Rui Rio, muito obrigado. Bem-vindo ao Jornal das 8.